Você está ouvindo um podcast da rede do Berrocast. Um podcast gravado com o aplicativo Anchor. O aplicativo e o site e o sistema agregador de podcasts e conteúdo, onde você hospeda o seu podcast e ele automaticamente é direcionado para todos os melhores agregadores de conteúdo, inclusive o Spotify. Utilize o Anchor. Olá a todos, eu sou André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos, 57 minutos, eu sou André Buda Peterman, estamos aqui hoje novamente com Celso Deutscher, historiador, falando um pouco sobre a Polônia. Celso Deutscher, que é historiador de Brusque, mas natural de Bom Retiro, Santa Catarina. Mas há quantos anos já estás em Brusque? Há 1000 anos já? 1000 anos. Desde o início da década de 80, né? Vim para cá como seminarista aqui para Brusque. Né? Brusque é a capital mundial do seminário, tá? Mundial, aí vim para cá, fiz filosofia aqui e aí fiquei. Saí do seminário e fiquei aqui, né? Mas a minha família é daqui de Brusque também, né? 1862. 1862. Mas hoje nós não vamos falar sobre a imigração alemã. Tu és um Deutscher da Alemanha e Suíça, tu me falaste a origem da tua família? Isso. E a minha é da Alemanha, uma das partes da minha família, né? Todo mundo tem 4 avós, né? Mas hoje vamos falar sobre os polacos, os poloneses, os eslavos, a imigração em massa e pioneira dos povos poloneses, os polacos, para Brusque. Qual foi o grande motivo que fez os polacos, os poloneses, entrarem num barco e virem para Brusque, Celso? Antes de mais nada, Buda, é importante nós dizermos que a imigração polonesa que veio para Brusque é a pioneira no Brasil. Pioneira no Brasil. Ela foi a primeira imigração organizada, porque polaco já tem desde o início lá junto com o navio do Pedro Álvares Cabral já veio polaco junto, né? Mas a imigração polonesa organizada, quer dizer, um grupo que saiu da Polônia e veio para o Brasil, a primeira imigração veio para Brusque, né? Aqui para o lado de cada, como a gente chama aqui, para a banda d'Águas Claras, subindo e indo até Botuverá, essa parte toda aí foi ocupada pelas famílias polonesas, em 1869, no dia 25 de agosto, né? Completou 151 anos agora. Bom, eu vou jogar algumas coisas assim, curiosidades juntas com a história, para que a coisa fique mais gostosa da gente saborear, né? Buda, claro. Acho que sempre é melhor assim, né? Sempre melhor. Primeira coisa que eu, nas minhas pesquisas que eu vi, primeiro que polaco não gosta de mar, né? Eles têm verdadeiro horror, tinham, né? Hoje não, hoje tu tens o porto de Gdansk, por exemplo, que é um dos maiores portos da Europa, é um porto extraordinário, mas na época polonês não tinha noção do como é que era esse negócio de atravessar o mar-oceano, que eles chamavam, ou seja, o Oceano Atlântico, né? E tem histórias interessantes assim, que o Brasil ele contratou uma série de aliciadores, né? A gente chama de aliciadores porque os caras tinham como é que se diz? Uma estratégia bastante agressiva para trazer, uma lábia muito boa para trazer esse pessoal para cá, né? Então, chegou na Itália, beleza, chegou na Alemanha, tranquilão, mas chegou na Polônia, os caras travaram. Por quê? Porque o polaco, para embarcar num navio, não dava, né, cara? Principalmente esse tipo de polaco que vem para Brusque.
é um polaco da Silésia, que é planície, né? É uma grande planície, a maioria deles nunca tinha visto o mar, né? Aham. Bom, o que eles diziam? Chegavam lá e diziam o seguinte para os caras: olha, nós estamos convidando vocês para ir para uma terra que se planta pau e nasce batata. Aí os caras, puta que pariu, que negócio é esse de nasce batata, cara? Imagina, a batata era uma das poucas comidas que os coitados ainda tinham, porque a situação era de total penúria na Polônia, né? Na Europa como um todo, né? Mas na Polônia especialmente, a Polônia tinha sido invadida várias vezes, enfim, era terra arrasada, né? Os coitados estavam realmente numa situação muito difícil nessa época. E aí os aliciadores, para poder convencer os polacos, diziam: não, porra, vai para lá, bicho, lá tu planta pau, nasce batata. E aquilo soou como uma música na cabeça do polaco, né? E aí, nada mais é do que o aipim, né, Vic? A mandioca. Tu planta um pau e nasce uma batata, né? Já plantei o aipim. O cara não estava mentindo, mas é que o cara sabia direitinho que o polaco gostava de batata. Então, pô, se plantar pau, nasce batata, é na hora. A gente fala do alemão batata, mas não pode esquecer que o polaco ama batata, né? Exatamente, exatamente. E era uma das poucas coisas que o pessoal conseguia plantar e colher lá nessa época, entendeu? Porque a maioria das coisas não dava mais, a terra estava literalmente arrasada. Certo. Muito bem. Aí, bom, isso já era um ponto positivo para o Brasil, então, né? Segundo ponto, aí o problema do navio, né, cara? Como é que eu vou fazer esses polacos entrar dentro do navio? E aí os caras tinham uma série de estratégias para isso. Entre essas estratégias, uma delas era o seguinte: olha, vocês entram aqui nesse naviozinho agora aqui, ó, ali adiante, tá? Dava até para ir a pé, cara, mas assim, ó, é meio difícil e tal. Mas é logo ali adiante. O Brasil, cara, é uma caminhadinha. Mas aí, para melhorar o negócio, vocês entram no barco aqui e ali adiante, então, você já pode até ir a pé, porque é pertinho. E os coitados entravam, e aí, meu amigo, era 3 meses de mar, né, velho? Não tinha noção nenhuma da distância naquela época, imagina, né? Nada. Os coitados, esse pessoal que veio para cá, essa primeira leva aí, depois vieram poloneses instruídos, gente com uma cultura já mais elevada, já tinha um conhecimento maior do mundo. Mas essa leva, Buda, de 69, 1869, eles eram agricultores simples, gente do interior da Polônia, entendeu? Era um pessoal que realmente estava passando muita dificuldade lá para ter comida na mesa, sabe? Dificuldade mesmo. Bom, depois que o polaco entrava no navio, meu amigo, não tinha mais volta, né? Acabou-se. O plano da água não vai, né? Aí era aguentar o porrete ou não, né, velho? Não tinha outra saída. Mas nessa época que eles aliciavam, recrutavam, né, os polacos ali, com essas histórias todas, o polaco ele pagava uma passagem ou ele ganhava? Como é que era isso? Ele ganhava. Ganhava pela seguinte situação. O governo brasileiro, o Brasil como um todo, Lula, meu Deus, o que o Lula está falando de mim? Tomara que não seja o presidente. O Buda, o Brasil como um todo nunca foi bom em produção agrícola. Né? Ele produzia cana-de-açúcar, mais uma outra coisinha, mas a maioria das comidas, enfim, não existia, não tinha como. E o imperador, inteligente e tal, né? Quando falam mal do imperador, eu digo, cara, você não conhece bem a história. O imperador ele foi muito inteligente nesse sentido. O método talvez não fosse o correto, tá? O método eu ponho uma interrogação. Mas ele foi inteligente no seguinte: olha, eu vou trazer agricultores e artífices, gente que é ferreiro, carpinteiro, eu tenho que trazer um pessoal para evoluir, para o país evoluir, para nós parar de plantar açúcar, pô. Né? Quer dizer, plantar cana-de-açúcar. E aí ele contratou o Caetano Pinto. O Caetano Pinto, não sei se tu já sabe quem é esse cara. Não. Caetano Pinto era uma espécie de
Sabe os navios negreiros de antigamente? Os caras iam para a África, enchiam o navio e traziam os coitados para cá. Uhum. O Caetano Pinto mais ou menos fez isso, só que com branco, né? Uhum. Com agricultores pobres. Então ele ganhava por cabeça que ele trazia. Né? Um velho não valia nada, uma criancinha não valia nada. Quem valia alguma coisa para ele? Jovens. Uhum. Né? Então, para ele trazer jovens, muitas vezes ele tinha que trazer o pai e a mãe dos caras juntos. Então era um problema, porque a cabeça de um velhinho não valia nada, entendeu? Era uma merreca. Uhum. Já um jovem, não. Chegava aqui, ele recebia um bom valor. Né? Eu tenho até valores de quanto cada um valia. Né? E cabeça, tu fala no sentido como se fosse uma cabeça de gado, né? Para eles, né? Para eles, porque trazer um ser humano de lá tinha um custo para o cara do navio, tinha um custo para os aliciadores, etc, etc. E o governo brasileiro pagava por cabeça, então foi feito um preço e foi pago. Né? Então, deixa eu ver aqui, até tem o valor aqui, é um negócio maluco, né? Uhum. Por exemplo, vou te dar um exemplo bobo, mas que, no contrato Caetano Pinto, por exemplo, eles pagaram 100 mil reais, tá, para trazer colonos para cá. Certo. Foi um dos contratos que ele fez. O empresário recebe por adulto as seguintes subvenções: 12 mil reais para... aliás, desculpa, não é assim. 12 mil é o total. Então, tu tinha aqui, a metade dessas subvenções para os menores de 12 anos e maiores de 12 anos são diferenciadas. Então, por exemplo, uma pessoinha com 12 anos para cima, tinha um valor, uhum, né? Que era 800 reais. Um velho, o valor dele era de 20 reais. Certo. Entendeu? Quer dizer, a ideia era trazer gente jovem, não trazer gente velha ou trazer criancinha, que demoraria muito para começar a produzir, né? Podia não vingar, vamos falar entre aspas, né? Também, não exatamente, não vingar, mas essa também. O que aconteceu? 80% dos que vieram nessa primeira leva eram agricultores, né? Sim. Então, chegou aqui, virou 100% agricultores, porque não tinha outra coisa para fazer. E a língua que eles falavam também era uma língua muito difícil, uma língua... enfim. Bom, então, o primeiro motivo, Buda, que levou ele a sair de lá foi a fome e a miséria. Sim. Isso está claro, né? Especialmente no meio rural, que era onde os coitados mais se ferravam, né? Porque... além deles perderem as terras, porque a Rússia e a Prússia tinham invadido ali, né? Então tiraram as terras das pessoas, aqueles poucos que tinham ainda, né? O segundo grande motivo era uma coisa que até hoje continua, né? A tal passou a ser conhecida historicamente como fome de terra, que era o quê? O sonho de todo mundo era ter uma terra para plantar, uma terra para si. Como é o nosso sonho hoje, a gente ter o nosso terreninho, ter a nossa casinha, enfim, continua sendo, né? Sim. Mas nessa época a fome de terra referia-se principalmente à questão de ter terra para plantar, de ter um pedaço de terra, né? Um lote de terra para si, porque eles haviam perdido lá. Então o governo ofereceu, e os caras já levavam o contrato, já esfregavam na fuça do cara, só tá aqui, você vai ganhar lá um terreno com 100 metros de frente por 1.000 de fundo. Pô, isso daí, velho, eu iria para qualquer parte do mundo para ganhar um terreno desse, né? Então, mais um lugar com terra que seja fértil, né? Exatamente. E que planta pau e nasce batata, né, velho? Pô, tá louco? Bom, assim, então essa é a segunda coisa. A primeira era a miséria. A segunda, ideologicamente, isso mandava muito, que era a questão de você ter um pedaço de terra, né? E a terceira grande, eu digo que essas três aí foram as principais, né? A terceira grande coisa era a luta da Polônia para se livrar do jugo russo e alemão, né? E as duas potências, três na verdade, o Império Austro-Húngaro pegou aquela parte mais de cima lá da Polônia também, né? Então, pô, a Polônia nem existia como país naquele momento, né? Então, o que em 64, por exemplo, aquele Levante de Janeiro, que eles chamam lá, né?
que é a guerra contra a Rússia, para tentar expulsar a Rússia do território, aquela guerra ali estava acabando com a Polônia, entendeu? Se os jovens morriam tudo na frente de batalha, os velhos ficavam em casa, não tinha quem produzisse comida e o pau pegava, né, velho? Então, sim. E muitos poloneses eram levados para aqueles campos da Sibéria lá, quando não fuzilado e, enfim, esfacelavam as famílias, sabe? Sim. Então, a situação, esses 3 motivos aí, para mim, são os 3 motivos que levaram eles a se mandar da Polônia. E aí, você tem a chegada deles aqui. Bom, tu imagina, Buda, tu tá na Polônia. Aí tu tem um inimigo chamado invasor. Entre esses invasores estava a Alemanha. Sim. Aí, pô, tu chega em Brusque, tu dá de cara com os alemãos de novo, velho. Pô, esse cara tá me marcando, né? Porra, bicho. O polaquinho chegou aqui, deu de cara com um alemão de novo, puta que pariu, cara. É muita... Porra, viajei 3 meses no mar, bicho, para chegar aqui, com todas essas promessas legais aí e tudo mais, e, pô, chega aqui, dou de cara com os mesmos que estão me ferrando lá na Europa. Aí não dá, né? Então, isso aí foi o primeiro desânimo dos coitados aqui, né? Chegaram aqui e deram de cara com o alemão. Outra, quem mandava neles era o alemão. A maioria dos diretores da colônia Príncipe Dom Pedro, que era onde eles foram, né? Isso aí até já te falei na outra, lembras? Brusque era só pro lado de lá do rio. Sim. Não era pro lado de cá. A parte de Águas Claras aqui era para ser um município chamado Príncipe Dom Pedro. Príncipe Dom Pedro. Por quê? Porque essa parte aqui era uma outra colônia. Então, apesar dos alemães estar pro lado de lá do rio, era eles que mandavam pro lado de cá do rio. Certo. Era mais ou menos a linha divisória, né? O rio Itajaimirim. O que aconteceu? Além desse problema deles dar de cara com os alemães, é aquilo que eu disse antes. O polaco que veio era um polaco de planície, pô. Ele estava acostumado, o clima era diferente, a topografia diferente, a geografia diferente. Enfim, o cara estava acostumado com um outro habitat, sabe? Certo. Aí chega aqui, o cara jogam eles para esses morros todo aí de Botuverá, essas perambeiras, que os caras não tinham a menor noção nem de como começar a fazer uma roça aqui, entendeu? Porque eles não enfim, tiveram que lutar contra isso também. Então, foi uma barreira para eles infernal, né, cara? Porque, enfim, tiveram que se readaptar, né? Sim. Mas assim, ó, a colônia Príncipe Dom Pedro, como eu te falei até numa outra oportunidade, ela é uma colônia que ela nasceu com praga de padre, sabe? Para não dar certo. Era um negócio desgraçado. Tudo que entrava ali não dava. Porque já tinham chegado ali, por exemplo, antes os norte-americanos, ingleses, irlandeses, franceses, escoceses, holandeses e outros mais ali, já tinham chegado nessa colônia, passado por ali e não deu certo, cara. Os caras refugaram, caíram fora. Sim. E aí vem os polacos. O que aconteceu? Eles já vieram depenados de lá, né? Chegaram aqui sem um puto no bolso, todo mundo na desgraça, né? Sim. E, bom, o que fazer para sobreviver durante esse tempo? Então, inicialmente, o governo deu uma ajuda ali, eu não tenho noção do que seria essa ajuda geral, mas deu uma ajuda assim, ó, para comprar comida na primeira semana, digamos assim. Certo. Só que depois, velho, os caras ficaram cada um por si, entendeu? Os coitados se embrenharam no mato e ficaram cada um por si. E o polonês, por ter a sua língua, e uma língua que poucos falam, né? Uma língua muito própria deles, faz parte da nacionalidade deles, eles já começaram se ferrando porque eles não conseguiam se comunicar com ninguém. Sim. Né? Então, bom, chegaram aqui, deram de cara com os alemão. Pepino. Segundo, botaram os coitados para os morros. Pepino de novo. Terceiro, ninguém fala a língua dos coitados. Pô, bicho, aí tu pensa,
cada um num fundão de mato a 30 quilômetros um do outro, isolados, né? Com esse problema de índio, problema de... Pô, depois me lembra de contar uma história do filho dos Walendowski ali, né? Que é um negócio maluco que aconteceu na época. E eu tenho vários relatos, por exemplo, de famílias inteiras aí que foram atacadas por bugres, atacado por tigre, atacado por uma série de coisas nesse fundão de mato aí que a gente nem tem noção do que tudo essa gente sofreu, né? Sim, com certeza. E o principal, Buda, eu sempre digo assim, ó, só existe um polaco, um polonês, de fato, onde está presente duas coisas. A língua polonesa e a religião católica, apostólica romana. Né? Se não tem essas duas coisas, o polaco, a tendência do polaco é morrer. Ele não sobrevive num meio diferente disso. Quer dizer, hoje sim, né? Hoje o polaco ele é mundial, ele não, ele fala inglês, enfim, ele se vira. Mas o polaco daquela época, ele só conseguia sobreviver, digamos assim, a cabeça dele conseguia girar direito quando ele tinha a questão religiosa e a questão da língua, que ele conseguia se comunicar. E outra foi as duas coisas que também ele perdeu aqui, porque ele isolado, ele só recebia visita lá a cada 2, 3 meses aí de alguém que falava alemão. Então, eles se reuniram num determinado momento e pediram, olha, pelo amor de Deus, pô, pelo menos missa em polonês nós precisamos. E chegou-se até, para tentar manter eles aí, chegou-se até trazer um padre aí, o padre Zielinski, um outro padre aí da região que estava em Blumenau, se não me engano, depois Gaspar, trouxe esse padre aqui, o padre conversou, rezou missa, foi uma festa danada, porque eles estavam já um bom tempo aqui sem missa, e isso aí, pô, era um negócio que matava eles. O ânimo vem da religiosidade, né? Então, veja quantos problemas esse povo enfrentou aqui. Tem aquela história, inclusive, né, de uma leva sucessiva, que não é essa de 69, do filho da família Walendowski, uma criança. O que aconteceu? A mãe estava em casa, num barraco danado lá, que os coitados estavam lá em cima, em Botuverá, e a mãe se descuidou um minutinho, acho que foi no rio pegar alguma coisa, ou lavar uma coisa, e deixou a criança dentro do barraquinho. Quando voltou, cadê era a um criança? barraco mesmo, né? Era de teto de palha, né? Era assim. Não, coisa realmente braba, né, para a época. Mas que os coitados, já que estava aqui, o pau pegou, né? E a família Walendowski, tu conhece eles, né? É uma gente guerreira, cara. Com certeza. Hoje são os Walendowski, né? Sim. Mas o que sofreram esses coitados aí naquela época, né? O primeiro, o Miekau e a Alvina, que são os patriarcas da família aí, eles passaram absurdos, né? Certo. O que aconteceu com essa criança? Ninguém sabe até hoje. Olha só. Existem várias possibilidades. Uma, que um tigre ou um bicho do mato tenha comido a criança, né, tenha, enfim, carregado. Que os índios tenham carregado a criança, porque os índios tinham o costume de carregar as crianças, tá? Mas roubavam crianças. Isso era uma coisa, vamos dizer assim, comum, o bugre estar roubando uma criança? Exatamente. Era muito comum isso aí. Então, adulto matava, criança eles carregavam, né? Criança, cachorro, essas coisas assim, eles carregavam tudo, tá? Olha. Tem o caso de uns índios especializados em roubar cachorro na época. Caramba! Aqui em Guabiruba tem vários relatos aí. O padre Eloy Koch tem um livro muito bom, rapaz, sobre os embates entre imigrantes e indígenas, né? Aliás, isso tem renderia uma boa conversa, né? Porque foi um verdadeiro velho oeste aqui, né? Foi. Foi coisa de louco, cara. E o padre Eloy conta no livro dele que em diversos momentos os índios chegavam, matavam as criação e tal, e roubavam os cachorros. Levava com eles. Tu vê, né? E o cachorro não é nativo daqui, né? Mas eles gostavam, sei lá. Não, era um fissurado do bichinho. Então, Buda, esse assim, ó,
muito em linhas gerais, assim, né? A situação que levou eles a saírem de lá e a situação que eles encontraram aqui. Mas só para completar, essa criança, né, nunca mais teve notícia. Não, esse Walendowski nunca mais teve notícia. Enfim, a dona Alvina, né, que é a matriarca da família, viveu pro resto da vida imaginando o que poderia ter acontecido com a criança, né? Mas ninguém soube mais nada sobre isso, cara. Uhum. Para mim, na minha cabeça, a possibilidade de ter sido realmente roubado pelos índios é muito grande, tá? Porque se fosse um bicho, se encontraria sangue, se encontraria alguma coisa, sabe? E eles não encontraram nada, né? Encontraram basicamente assim que a criança foi para o mato e acabou-se. Dali... Que de relato era feito na época? Era só oral ou tinha alguma carta, alguma coisa sobre específico desse caso? Assim? Tinha muitas cartas. Olha, até vou te citar aqui, Buda. Eu estava olhando agora de manhã aí, ainda lembrei que nós íamos conversar, e eu peguei aqui, separei, para a gente ter uma noção do que esses caras passaram nessa época aqui. Eu separei aqui 3 cartinhas, pequenininha para a gente né, não jogar muito. Uma delas é um cara chamado Stanislaw Sabelski. Stanislaw Sabelski. E para te ver assim, eu vou ler só um pedacinho para te ver a religiosidade dos caras. Tudo para eles estava em cima da religião. Ele escreve assim, ó: ao adentrar na casa dos queridos pais, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vosso filho Stanislaw Sabelski. Estou com boa saúde, graças a Deus, o que também vos desejo de todo o coração. Viemos ao Brasil com saúde, viajando em águas durante 22 dias até o Rio de Janeiro, primeira cidade brasileira. E aí ele diz, né, conta na carta que chegaram a Santa Catarina, chegaram a Brusque, e aqui ele coloca uma coisa, ó, esse cara, ele foi jornaleiro. Jornaleiro, na época, era uma profissão, cara. Não tem nada a ver com jornal. É uma profissão que é o abridor de estrada. Ah, é? Essa profissão aí, ela foi valorizadíssima na época, porque o governo fazia o seguinte: em vez de dar dinheiro para as pessoas, de graça, ele pegava e dizia, ó, eu te contrato para te abrir estrada. Então ele coloca assim, ó, trabalhei durante 4 meses na construção de estradas, ganhando R$1.300 por dia. Recebi 120 morgas de terra, só mato, com árvores enormes. O trabalho é pesado. Aqui entre nós no Brasil faz muito calor, assim como lá em plena colheita do trigo. É possível dormir, desde que a gente não se cubra com nada. Estava passando um calor, suando mais que pano de cuscuz, né? Aí aqui nessa carta, olha só que legal. Ele diz assim, ó: em nossa região ainda não há trigo vigoroso, nem centeio, nem batatinha europeia. Quer dizer, o cara diz, porra, enganaram nós, velho. Né? Que ele achou aipim aqui, né? Mas tudo tem que ser plantado. Cresce cana de açúcar que se fabrica cachaça, vinagre e açúcar. Aqui, meu velho, tem uma outra situação. Antes de eu seguir nessa carta, porque aí vem uma parte bem triste, assim, né? Mas quero te contar essa. Certo. O polaco estava acostumado com a vodka, né, Buda? Sim. Aquela desgraça gelada lá, que é eles lá, e eles pegaram um pouco do negócio russo ali. Vodka para eles é refrigerante para nós, né, cara? Os caras são os demônios para beber, né? E aí, velho, chegaram aqui, não tinha mais vodka, né? O que substituiu a vodka? Cachaça. Cachaça. E esses caras, bicho, eles bebiam, velho. Um garrafãozinho de cachaça, isso dava para 2 dias no máximo, né? Ô, turma boa. Não, essa turma aí era fera. Eles bebiam muito. E por isso eles eram também, os coitados, mal vistos, assim, é um beberrão. Polaco é o negro do avesso, polaco é isso, polaco é aquilo.
né? Mas Essa nada. frase que tu citou, eu acho é uma coisa da época, a gente tem que, né, ver com os olhos da época. E é uma Uhum, frase que eu escuto, que eu já vi muito de outros historiadores também, que o polaco uhum, é o alemão dizia isso, né, com o preconceito dele, no caso, que o uhum. polaco é o negro do avesso. Isso é uma coisa assim que eu, quando eu escuto Sim, isso, eu penso, meu Deus do céu, que frase mais maluca. é um louco, é uma loucura, né, cara? Eu registrei no meu livro, o Brusque Polonesa, Uhum. eu registrei ali várias vezes que os descendentes falavam assim, né? Que para depreciar o polaco, eles chamavam ele de negro do avesso. Olha só. É, polaco é um negro do avesso. Isso Então, imagina, estamos falando de 69, né? 1869, né? Então, assim, ó, 150 anos atrás, velho. não, não existia nada do que a gente tem hoje dessa noção É, de querer ter né, uma igualdade entre os povos, né? Era sim. depreciado mesmo. O diferente, ele era depreciado, né? Era uma. Enfim, o alemão fazia o que ele fazia na Europa já, né? Sim, Entendeu? sim. Né? Então, muito. Como é que se diz? Sofreram muito esses coitados. Uhum. Bom, mas olha só, eu quero continuar nessa carta aqui, porque tem umas coisas aqui muito loucas, assim, Buda, Bem meu Deus, interessante. quando eu li isso, me cortou o coração, sabe? Assim, eu fiquei uma semana, cara, pensando na situação desses caras lá, né? Isso é uma cápsula de Então, tempo, né, cara? e é uma carta recebida na Polônia que veio resposta, Olha só. entendeu? Um negócio maluco. Aí o cara diz lá que aqui pode se criar porcos, gado, galinhas, marreco à vontade. A Uhum. batata de porco, Batata de porco? batata de porco que ele dizia a batata doce, né? Ah, A batata de porco basta plantar uma vez e terá para sempre, porque ela dá o baraço e se planta o baraço, né? aham, Assim como o aipim também é a mesma coisa, mas eu acho que aqui a batata de porco que eles se referem é a batata doce, certo. tá? Tenho quase certeza. Né? No Brasil crescem cogumelos nas árvores, mas Uhum. tais que é necessário cortar a machado. Quem mais parte? Urra. É. Porque o polaco tinha um negócio, ele tinha uma comida que eles faziam. Na festa polonesa, um tempo atrás, o Bigos, É o sabe o que é o Bigos. Bigos, né? O Bigos é tipo um chucrute, né? É. Sim, mas é também uma sopa, né, cara? Ah, E sim, sim. nessa sopa, os caras jogavam muita coisa dentro ali. Entre essas coisas, eles jogavam cogumelos, né? É um repolho azedo com ensopado, né? Com É, cogumelo, bacon, né? Essas coisas assim, né? tem um monte de coisa ali. E esses cogumelos lá, para eles, era tudo pequenininho, cara. Uhum. E o cara chegou aqui e viu aqueles cogumelos gigantes ali, entendeu? Pô, cara, olha só. Só que o nosso cogumelo não é igual deles, não é todos eles que tu pode comer, né, cara? É Ah, um, meu Deus. entendeu? Então, eu não tenho aqui essa carta, mas tem uma carta de um cara, um polaco, que disse que teve uma caganeira que durou 3 semanas. O cara pensou que ia morrer. Eu pensei E que. ele comeu o Imagina tal do se ele pega cogumelo. o cogumelo alucinógeno. Pois é, tem mais essa. Bom, aqui, veja só, numa carta dessa é que tu descobre quem eram os polacos, né? Uhum, Então sim. aqui ele pergunta, né? Quem mais partiu de Lesko ou a Zerardorf? Despede-se vosso filho, sua mulher Stanislava, despede-se Miguel Sabelski e Falkowski, quer dizer, e Mazurewski. E tudo isso aqui eram famílias que estavam aqui. Eles mandavam uma carta só, porque esse negócio era caro para mandar, entendeu? Então eles Caramba. mandavam tudo numa só, né? As famílias todas. Uhum. Ah, a primeira semeadura faremos em nossa propriedade no mês de agosto. Quando estiverem embarcando em Bremen para o mar, levem também 4 broas de farinha preta, vinagre, 2 garrafas de essência, 6 libras de açúcar, chá. Levem gente boa que transporão vossas bagagens pela fronteira até Java, que é um outro nome aí. Certo. Bom, Uma outra o localidade, cara dá né? as dicas ali, né? Uhum. E aí, meu velho, vem a situaçãozinha
Eu vou passar a carta aqui para te ter uma noção. O cara diz assim, ó: queridos pais, por graça de Deus estou com saúde, juntamente com minhas crianças. Uhum. O filho que Deus me deu, tive de entregar para ser criado por outros. Olha a merda, cara. Entendeu? Uhum. Olha a desgraça, né? Mariana, minha esposa querida e vossa filha, separou-se de nós. Quer dizer, a mulher morreu. Né? Teve 9 dias de doença e faleceu no dia 9 de novembro. Cara, veja só, o cara teve que dar o filho, perdeu a mulher. Veja a desgraça, né? Aquela Ladislava que ele fala lá em cima também morre. Uhum. Né? Uma carta seguinte ele manda dizendo que infelizmente a Ladislava foi ter um filho e também morreu no parto. As condições daquela época de parto eram terríveis, imagina. Cara, então, velho, um negócio aqui era bravo. Né? Olha aqui, no outro ele diz assim, ó: comunico-vos que morreu Stanislava e Josefa. 4 dias depois que morreu a senhora Sabelski, que era a mulher daquele cara lá. Uhum. Josefa faleceu há 2 semanas e Stanislava há 4 dias. Quer dizer, os caras conviviam com a desgraça, com tudo mais, morria um monte de gente. Eu descobri, Buda, tá lá na Casa de Brusque, no Museu Casa de Brusque. Sim. Isso ali já é do tempo do seu Aires Gevaerd, tá? Uhum. Mas estava lá num canto, lá na Casa de Brusque, enfim, ninguém nem deu bola. Eu descobri lá a cruz do cemitério dos polacos, desse cemitério aqui, cara. Onde eles foram enterrados, esses primeiros aí. Ela tá lá, preservada lá. Preservada, tá lá, cara. Sabe, de barro, assim, um negocinho bem simples, cara. Uhum. E tem uma história, Buda. Como é que tá o nosso tempo aí? Tá bom, pode continuar. Estamos com 35 minutos. Tem uma história, Buda. Essa eu vou contar aí que vale a pena. Do tal do cemitério dos polacos. Opa. Eu não posso dar nomes, tá? Porque tem gente aí, descendentes vivos e tudo mais, então não quero me incomodar e também não quero acusar ninguém sem ter uma prova concreta, né? Uhum. Quando chegaram os italianos em 1875, eles ganharam essas terras aqui também, que vão para até Porto Franco, tudo mais, tanto que eles se fixaram bastante lá em cima, né? Mas tem muitos aqui embaixo hoje também. É Botuverá, né? Uhum. Mas o que aconteceu na época, cara? O governo distribuiu os lotes e desconsiderou os coitados dos polacos. Certo. Os polacos continuaram nos morros, na desgraça, e o italiano ganhou uma terrinha bem melhor, ganhou, né? E uma das coisas, Buda, que na época era como ganhar na loteria, era quando tu ganhava um lote onde tivesse uma caída d'água. Certo. Por que a caída d'água era tão importante? Porque os engenhos de farinha, enfim, a pequena indústria incipiente nossa, era tocada a água. Certo, claro. Então, um terreno onde você tinha água, uma caída de água, que era para tocar o moinho, aquilo valorizava um monte aquele terreno. O problema é que tinha um grupo de poloneses, 16 pessoas, que estavam numa área que tinha uma baita de uma caída d'água. Opa! E aí acontece o seguinte, chegam os italianos e uma família muito conhecida nossa aí, né? Tem gente muito influente nela, os caras decidem enxotar os polacos. E por quê? Para tomar conta da terra. Olha entendeu? Só. Esse era o objetivo. O que aconteceu? Eles não conseguiram, porque os polacos também, o que tem de coitado, eles são bravos, que são os demônios, né? Não mexa nunca com polaco, senão tu pode te lascar. Eles são quietinhos, mas eles são tinhosos, cara, eles são bravos. Bom, não conseguiram enxotar esse grupo de polacos, o que eles fizeram, cara? E aí tem um negócio maluco também, bicho, maluco. Eles envenenaram a água do poço, cara. Tá louco. Envenenaram a água do poço. Morreu 16 polacos ali, criança pequena,
Tudo. E ficaram, cara, ao ar livre, velho. Morreram e apodreceram ali. Ah, Anos depois, né? Aí a terra já tinha sido tomada por essa família, tal, né? E é dela até hoje esse lugar aí. aham. Né? Eu estive lá, olhei lá. A região onde esses corpos ficaram praticamente, né, insepultos, né? Expostos ao tempo, vamos dizer assim. É, se encontrava lá, eu não vi isso, tá? Eu peguei depoimentos de pessoas. Eu vi o lugar, mas daí já tinham limpado. Você Hum. encontrava crânio de criancinha, Ah, é. você encontrava ninho de carruíra dentro do crânio de polacos dessa época ali. E esse lugar onde eles estavam, ele se tornou um lugar que eles chamavam de assombrado. Ah, é. Meu Deus. Então, cara, ninguém passava ali naquele lugar. Outra, Aham. o motivo por eles ter roubado a terra acabou que aquele lugar ficou desgraçado. Não, ali naquele lugar não teve nenhum tipo de indústria. Não Caramba. conseguiam fazer. Eles botaram lá um engenho, não deu certo, quebrou. Botaram lá como é que chama? Uma serra-fita dessas para Aham. serrar madeira. Não deu certo, quebrou. Olha Os só. caras viam coisa lá. Enfim, ninguém queria trabalhar no lugar, eles não conseguiam pessoas para ir trabalhar na firma. Depois botaram um negócio de criar galinha, como é que chama? Uma granja? Uma granja. Botaram uma granja, cara, as galinhas morriam tudo. Entendeu? Caramba. Mas assim, ó, história de arrepiar, tá em parte tá no meu livro até, já Aham. contei essa história no meu livro. Já faz um jabá do teu livro, então. Pode fazer. Assim, ó, nesse lugar, aí começou aí, eu lembro até uma vez que eu soube que o pessoal da Station Way foi lá, o padre foi lá benzer o lugar e tal, e aí descobriram esses crânios, essas coisas nesse cemitério dos polacos aí, esse cemitério entre aspas, né? Aham. E aí, cara, foi catado todos esses ossos, etc. Tá lá no cemitério central de Botuverá. Ah, Tem uma tumba para eles lá hoje, entendeu? sim. Quem for no cemitério pode procurar que vai achar lá essa tumba dos polacos. Mas para te ver que além de todos os problemas, eles depois tiveram mais isso ainda que eles tiveram que passar. Caramba, cara. Esse assassinato aí, Uhum. né? Um dia eu ainda vou contar, cara, essa história, mas eu tenho que esperar um pouco mais porque enfim, eu não posso citar nomes, mas se eu pegar agora e fazer agora, vai dar muito na vista, assim, o pessoal vai saber Aham. que lugar é e que é, né? Sim. Mas eu estive lá, eu vi o local, Aham. entendeu? Se tentou de tudo, não deu. Bom, é, é, tu vê, são histórias, né, cara, Cara, mas é desse rolo. uma é algo que, apesar de estar no teu livro ali, eu não tinha ideia. Impressionante. Eu fui um dia, vou te contar uma pequena historinha para te entender o tamanho da nhaca que é isso aí. O prefeito de Botuverá um dia sabia que eu estava escrevendo o livro, ele me chamou lá. Uhum. Celso, vem aqui que eu tenho uma pessoa que tu vai entrevistar. Uhum. Porque essa pessoa conhece muito de imigração polonesa aqui e tal. Ele não é polaco, é italiano, mas ele vai te ajudar. Eu cheguei lá, Uhum. o prefeito demorou um pouquinho para me atender e eu fiquei conversando com um senhor que estava sentadinho num banquinho na frente da prefeitura. Aham. E o cara, um senhor já bem de idade, sabe? Olha, uns 80 anos eu acho que ele tinha. Aham. E conversa vai, conversa vem e tal. E ele começou a me contar a história e eu me animei, né, cara? Pô. Aí eu disse para ele, olha, eu até queria saber o seguinte, para ver se é verdade mesmo. Eu ouvi a seguinte, contei essa história para ele, cara. Quando Aham. eu estava no meio da história, Buda, o Ah. velhinho me olhou assim, de um jeito, aquele assim, de quem queria me matar, sabe? Brabo. Ele disse assim, ó, se o senhor tiver coragem de mexer numa coisa dessa daí, o senhor vai se dar muito mal. Olha só. O senhor não entende nada da história, o senhor não conhece coisa nenhuma da história.
o senhor não sabe exatamente o que aconteceu. O senhor, sabe, o cara me deu um esporro, velho, um esporro. Caramba. Levantou e carcou, sabe? Se mandou. Uhum. Depois eu fui saber que esse era o velhinho que o prefeito tinha me chamado para falar. Problema, o velhinho era da família, dessa família que tomou esse terreno. Ele não imaginava que eu sabia essa história. Uhum. Então, cara, me deu um frio nas tripas, como diz o outro, quando eu estava falando com esse homem. Sim. Porque eu não imaginei que isso ainda tinha alguém vivo para contar essa história. Conhecia essa história mais detalhadamente, entendeu? Uhum. Porque eu já ouvi do filho, digamos assim, seria neto daqueles poloneses da época, entendeu? Sim, algum remanescente, né? Sim. Não daqueles 16, era de outra família, né? Mas que conhecia eles ali no caso, né? Até hoje tem polaco lá em cima, em Botuverá, né? Até hoje tem. Sim. Uma das famílias mais conhecidas nossas aí, os Witkowski, né? Ali do escritório, os Witkowski de Brusque, a origem deles é lá em Ourinho, Botuverá, né? Foi para lá que eles foram, né? Certo. Então, tu vê, bicho, a história ela é extraordinária. Só que a gente tem que tomar certos cuidados, né? Porque senão tu te enrola, sabe? Dá problema. Com certeza. Mas olha, cara, isso, meu Deus do céu, isso é um filme, né? Só disso, imagina, né? Um livro só disso. Não, essa do cemitério aí, velho, valia a pena fazer um filme. Só disso aí. Eu estou preparando aí um filme sobre os 150 anos da imigração polonesa, um documentário, né? Uhum. Vou fazer. Eu vou enfiar isso aí dentro. Mas eu digo assim, ó, dava um filme só essa história do cemitério, entendeu? Sim, com certeza. É uma história bem escabrosa, vamos dizer assim, né? Como muitas outras que a gente tem aqui, né, da região, assim. Mas assim, ficaram não todos aqueles poloneses que acabaram vindo para cá. Muitos foram indo para o Paraná, né? Mas uma boa parte ficou aqui, né? Uma pena. Daquela primeira leva lá, tá? Praticamente 100% foi para Curitiba, tá? Certo. Aquela turma lá. Depois, sim, logo depois já veio vários outros aí, né? Para Brusque, né? Enfim, daí a coisa desandou, como é que se chama? A imigração andou, foi para frente, deslanchou. Né? Depois vieram os tecelões de Lodes, daí vieram, enfim, né? Tem uma turma toda aí. Inclusive até os clapote aí, que a gente diz que é alemão, né? Tem muita gente que afirma que, na verdade, eles são poloneses alemães, né? Certo. Né? Tem outros aí. Tem uma história, Buda, que se conta, né? Por exemplo, Paloski. Sim. Paloski é um nome tipicamente italiano, não é? Certo. Certo? É para ser. É para ser. Veja só, não só o Paloski, tá? Tem outros aí, outros nomes bem conhecidos aí. A esposa do seu Hilário Zen, como é que é a dona Evelina? Como é o sobrenome dela? Pô, me fugiu agora aqui. Não lembro o sobrenome dela. Meu Deus, como é o nome dela? O sobrenome dela. Esse é outro. Vou te contar essa história para te ver como é que o negócio funcionava. Tinha duas saídas boas para os polacos da Polônia. Sim. Uma era o Porto de Hamburgo, na Alemanha. A alemoada já quebrava os coitados dos polacos sempre, né? Então eles não gostavam muito de ir para lá. A outra saída que os aliciadores brasileiros inventaram foi uma saída pela Itália. O que acontecia? O polaco chegava na Itália com o nome polonês, né? Sei lá, um Walendowski, um Marcheski, um Stravinsky, um não sei o quê, um Lipovski. Do Biela. Chegava lá, os caras diziam, escuta, mas com esse sobrenome aí não dá para o senhor ir não, hein? Nós vamos ter que dar uma mudadinha. E aí, cara, muitos sobrenomes de poloneses que vieram para o Brasil foram mudados na Itália. Né? Eles foram italianizados? Isso. Um desses casos, tá?
provavelmente, eu não, né, a gente, nesse sentido, eu estou imaginando aqui, tá? Tá. Não quero dizer que é isso mesmo, né? Um eu sei que é esse da esposa do seu Hilário Zen lá, que eu estou tentando me lembrar aqui. Do Biela. Dubiela, pô, Dubiela. É. O sobrenome polonês é Dubieła. Ah, entendi. Com aquele Entendeu? Z, com aquele L. Chegou na Itália, eles transformaram em Dubiela. Uhum. E chegaram aqui como Dubiela. Entendeu? Tanto que todo Entendi. mundo pensa que é italiano. Uhum. E não é, é polonês. É É Dubieła. aquele L cortado no meio, né? É, Que nem de exatamente. Lodz. Que Lodz não é Lodz, Isso. é Lodz, né? Eu não sei de onde eles são na Polônia, tá? Até o seu Hilário já fez uma pesquisa aí nesse sentido, mas veja, os Paloski, para mim, também é a mesma coisa, tá? E outros mais, assim, ó, que a gente vê, pô, aqueles caras não são italianos, bicho, eles são polaco, mas tem sobrenome italiano, entendeu? É. Por quê? Que chegava lá, os coitados mudavam o nome para poder embarcar no naviozinho, né? Daí embarcava como italiano. E valia mais do que polonês até, entendeu? Então, é umas coisas. Por exemplo, hack, cara. Hack. Esse pessoal aqui da Nova Trento, aqui da rua Nova Trento, né? Sim. Pô, esses caras eram tecelões na Polônia extraordinários, né? Chegaram aqui como alemão, certo. não como polonês, entendeu? Os Telski, por exemplo, né? Todo mundo, não, Telski não é polaco. Pô. Com o tempo é que eles conseguiram se colocar como polacos, né? Mas porque todo mundo achava que eram como os Klapote, né? Não, isso aí é alemão, bicho, não é polaco. Mas isso tinha muito na época ali, dessa troca, né? O nome acabou mudando, né? Alguns abrasileiraram, outros até italianizaram. Interessante isso. Isso, Eu tenho, por exemplo, os Junsek, né? Que é a família aí da minha ex-mulher ali, o meu filho é um Junsek, né? É polaco, né? Mas se tu vê a escrita, tu diz, não, isso não é polaco, pô, né? E os Madura, por exemplo, né? Todo mundo diz que eles são espanhol, tem nada a ver com polaco. Nada, é polaco sim, né? São polacos. Né? Os Hartke, por exemplo, aí da Dona Marise, da Rádio Diplomata, aquele pessoal ali, né? Também, tudo polaco. Pô. Olha só. Outra coisa interessante também da imigração polonesa, por exemplo, os Wojtyła, Wojciński, essa turma aí era tudo parente, cara, primo do Papa João Paulo II, que morava aqui. Moram aqui, né, na Santa Terezinha ali no Vale do Tijuca. Isso que é uma história que eu ouvi, os Wojtyła, né? Que seriam do Wojtyła, né? Wojtyła. É tudo o mesmo sobrenome, que eles mudaram no meio do caminho, entendeu? Cara, eu conheci muita gente que tem essa ligação com alguma coisa de lá, bem forte, eu conheci com alguma personalidade de lá, quero dizer. Eu conheci os Wojtyła, cara. Os dois já morreram, o seu José e o outro. Eu botei até foto deles no livro. Cara, tu botava a foto do Papa João Paulo II de um lado e botava a foto deles, era cu e bunda, como a gente diz, cara. Mas igualzinho, velho. Um negócio maluco. E eram primo irmãos, né? Tu vê? Que negócio louco. Negócio louco. Então temos parentes do Papa João Paulo II aqui sim, aqui na Santa Terezinha aí, o pessoal mora ali, né? É uma família grande, cara. A maioria deles mora no Vale do Tijucas ali, né? Mas aqui em Brusque tem uma família grande ali na Santa Terezinha. E aí o nome ele vai se moldando, né? Ele vai se perdendo, muitos de cartório ou no próprio navio ali, na entrada, muita coisa. A estratégia para vir para cá também, né, cara? Já vir para cá. Não foi só no Brasil, né? Eu sei de casos de americanos também que, quando eles foram para os Estados Unidos, quando entraram lá, né,
os imigrantes, eles americanizaram, né? Inglesaram, vamos dizer assim, sim. o sobrenome. Mas, aliás, disso teve uma diáspora, uma divisão na família Walendowski, né? Alguns foram para os Estados Unidos, alguns vieram para cá, né? Teve isso também. Sim. Eu levantando a história do seu Adolfo Witkowski, eu escrevi um livro sobre ele, que não foi publicado ainda, está com a família. E nessa história ali eu descobri um cara famosão nos Estados Unidos, acho que ele foi um dos primeiros aí nesse negócio de cinema e tal, nos Estados Unidos. Ele chegou nos Estados Unidos, ele, em vez de Witkowski, ele botou o nome dele, mudou em vez de João, né? Ele botou John Witt, W-I-T. E hoje tu tá na internet, inclusive. O cara é famosíssimo lá, assim, né, não me lembro bem o que é que ele inventou lá, mas tu vê, deu origem à família Witt dos Estados Unidos, que é enorme, né? E que é um Witkowski da mesma cidadezinha de Witkovo, da onde vieram os nossos Witkowski de Brusque. Então, mudava muito, cara. Além do que os nossos cartorários, em sua maioria, eram meio surdo e preguiçoso, né? Quando se tratava de nome de polaco, eles botavam para esculhambar com os coitados, né? Sacanagem. Mas não só polaco, às vezes também alemão, né? Sim. Por exemplo, meu sobrenome, cara, é Deutscher, D-E-U-C-H-R. Nós somos quase 8.000 descendentes do Johann, que é o cara que veio para cá. Certo. Desses daí já tem Duscher, Dunker, Deutscher, D-O. O cara chegava no balcão lá do cartorário e disse, qual é o nome da criança? É João Deutscher. O cara pegava e escrevia. E botava acentão ainda em cima do O. Entendesse? Para doer mais ainda. E acabou. Nós temos... São 5 ramos na família, né? Acabou. Agora tu imagina, se nós era alemão, que ainda era da mesma etnia do cara, agora tu imagina um polaco, coitado, que não deve ter se ferrado para registrar os filhos. Mas o cartório sempre foi, como é que se diz, quando ganha concessão, né? Então eu acho que muitos eram de descendentes de português, né? Boa parte sim. Mas tinha muito, por exemplo, caso de Brusque, a maioria era tudo alemão, né? Era o chefe, era essa turma aí, né, cara? Sim. Só que eles estavam meio que cagando para essa turma, sabe? Bota aí qualquer coisa, velho. Será que isso era uma... Os caras levavam, por exemplo, tinha um filho, levava às vezes 4 meses para ir lá, 5 meses, 1 ano, para ir lá registrar, pô, né? Tem um caso, Buda, muito louco. Uma advogada, isso faz agora uns 6 meses atrás, uma advogada de Blumenau me contactou para ver se eu fazia um laudo histórico para ela. Certo. Eu nunca fiz essa coisa e pensei, caralho, o que é isso, né? Aí pedi explicação. Olha, doutora, me explica melhor, tá? Eu vou ver se eu consigo. Não, é assim. Não. Eu tenho um caso, eu preciso fazer minha cidadania italiana. Acontece o seguinte, o velho italiano tinha morrido 1 ano e pouco antes. E a viúva teve um filho que registrou em cartório, que vem a ser o bisavô dela. Certo. 1 ano e pouco depois nasce uma criança com o nome do pai. Como explicar isso em termos legais, né, já que o cara que fez o filho já estava morto há 1 ano e pouco? Meu Deus, cara. A minha vontade de dizer para ela, disse, olha, eu acho que o defunto virou corno, né? Só pode, né, velho? Porque de antemão, essa era o primeiro pensamento, né? A mulher não pode ter ficado 1 ano e pouco com o bebê no útero para depois para dar a luz. Mas depois, rapaz, eu fui pesquisar um pouco. Era muito comum esse troço das crianças nascerem e não ter registro. Eles davam um nome, batizavam em casa e estava resolvido. Sim. Eles moravam num fundão de mato lá. Enfim, isso aí não era uma coisa assim que tem que registrar, né?
Uhum. Até porque ninguém dependia de Bolsa Família na época, né? Então, os registros eram escassos. O que acontecia? Acontecia essas loucuras assim, ó. O patriarca morria, a própria mãe morria, e um ano depois ela tinha um filho. Quer dizer, puta que pariu, já está morta. Mas nada, era questão dos registros tardios, entendeu? Que eles faziam em cartório. Né? E isso daí, hoje, para quem quer buscar cidadania, tu tem que fazer isso muito direitinho, senão não funciona, entendeu? O que acontece? Ela queria que eu fizesse, essa advogada queria que eu fizesse um laudo, como historiador, provando de que havia essas situações assim, entendeu? Acabei fazendo, tal, cobrei um valor aí para ela, fiz, mas é uma pesquisa histórica, sem, digamos assim, eu não tenho como provar de que realmente aquele cara era filho do velho que tinha morrido, mas que eu consigo provar de que havia erros, que era o que a tese dela, né? Certo. Então, veja, tem curiosidade muito louca nesse lado aí também, que a gente às vezes fica pensando, puta merda, que vida esses caras tinham, né? Mas é isso aí, Celso. Vamos encerrando aqui a nossa conversa sobre a imigração polonesa, completando esses 151 anos aí de imigração, pioneirismo, né, no Brasil aí, que teve até direito a descendente do Papa e causos fantasmagóricos, né? Muito louco. Eu só queria registrar para finalizar, Buda. Assim, ó, hoje nós temos em Brusque a Fundação José Walendowski ali, que é a família Walendowski, que conseguiu unificar aí grande parte dos poloneses de Brusque na atualidade, que tem feito um trabalho maravilhoso, cara, de resgate da cultura polonesa. Eu não sou polonês, né? Sou alemão, mas eu me orgulho muito de contribuir com eles, sabe? Porque é um grupo extraordinário que está fazendo um trabalho extraordinário ali. O seu Ivan, os descendentes aí, né? O Valdir Walendowski, essa turma toda aí, né? A dona Célia, enfim, tu conhece essa turma toda. Sim, é digno de aplauso, sabe? Essa gente é digna de aplauso, porque precisa fazer isso, sabe? Precisa. É um resgate cultural altamente necessário, com certeza. Exatamente. E cultural e histórico, né? Exatamente. Também, né, deixo aqui os meus parabéns, minhas salvas, né, para a família Walendowski, que faz esse trabalho fantástico de resgate cultural e histórico. Sem eles, talvez não, com certeza muita coisa a gente não saberia, né? Exatamente. Então, e mais uma vez, irmão, te agradeço aí pelo espaço, cara. Sempre que é bom que a gente pode falar um pouquinho da nossa história, é bom, velho. Obrigado mesmo, Celso. Obrigado. Vamos encerrando, né, os 57 minutos, que hoje deve ter dado 1 hora de novo. Meu Deus do céu. Mas o pessoal sempre gosta, o meu público, o nosso público, então já é a tua segunda vez, gosta muito desse contexto histórico. É muito legal. Eu tenho muito retorno positivo quando a gente fala de história. Legal. Que bom. Uma hora dessa nós podemos fazer tá? Só de curiosidade histórica de Brusque. Aquelas assim, né? Para dar risada. Eu tenho uma história, Buda, do dia que o submarino e o Hitler vieram a Brusque. Ah, meu Deus! Então vamos deixar essa na manga. Uma próxima oportunidade teremos a história que o submarino alemão e o Hitler estiveram em Brusque. Isso, essa é para dar risada. Valeu, Celso. Obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu. Tamo junto. E este foi os 57 minutos com André Buda Petermann. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.